Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram nesse início de semana? Fizeram história aí ou perderam dinheiro como sempre? Pô, Felipe, por que você tá falando desse jeito, cara? Porque ou você foi um operador que se manteve tranquilo e pegou as boas oportunidades do dia, ou você fez história nesse pregão. História que eu falo é história mesmo, tá? Vou te mostrar tudo, passo a passo, as oportunidades que o mercado deu, os cenários que o mercado entregou. E eu espero que você tenha entendido. E entendendo, comece a executar, porque não adianta de nada você ver tudo que eu passo, todas as marcações que eu te entrego aqui, todos os dias as aulas que eu venho te entregando e você não está conseguindo ter resultados. Felipe, mas eu não tenho resultados porque eu não estou na sua sala ao vivo. Tudo bem, seus problemas estão resolvidos. É só você preencher aqui na descrição desse vídeo, no link que tem disponível para você, o passo a passo vai estar muito bem detalhado. Você preenche o formulário, eu diretamente entro em contato contigo para a gente poder fazer história, tá? Eu quero você junto com a gente. Eu quero você junto com a gente para aproveitar todos os dias as operações e as oportunidades do mercado. É você ter a tranquilidade para aprender, executar e lucrar. Enquanto você aprende, você lucra. Enquanto você lucra, você aprende. E é tudo isso todos os dias, fechou? Vamos aqui passar um passo a passo do que foi o pregão de hoje. Eu quero que você atente às minhas explicações. E sim, antes de começar, deixa o like, comenta, compartilha. Coloca aqui na descrição desse vídeo aqui preenche o formulário aqui na descrição desse vídeo, cara, porque eu quero te ajudar. Fechou? Sexta-feira a gente teve um pregão bem agressivo, né? Mercado bem pra lá, bem pra cá. Você precisaria ter um pouquinho de paciência. Mas a única informação saudável que eu consigo te entregar aqui do pregão de sexta-feira foi essa região. Tá até as minhas marcações aqui, tá? Mas eu quero mostrar pra você. Nem foi na sexta, perdão, foi na quinta até esse FVG. Aqui foi um ponto base que eu acabei acreditando numa operação. Mas vou mostrar isso aqui tudo. Felipe, eu não quis acreditar nessa marcação, não gosto e tudo mais. Show de bola, queridos. Vamos olhar somente o dia anterior para o dia atual. Felipe, eu estava com essa marcação desse OB lá de trás, onde o mercado só tocou. Show de bola, vamos conversar também sobre isso. Era uma região de interesse. O fechamento de sexta-feira sempre vai ser um ponto de atenção para mim, tá? E aí eu usei essa situação. Deixa eu apagar aqui rapidinho e vou mostrar somente o dia. Olhando para o dia de hoje, você tem um fundo, você tem um topo, você tem um fundo e o mercado fez um novo topo. Com esse cenário, com essa informação, a única oportunidade que você poderia pegar, sendo muito tranquilo na minha fala, era isso daqui, ó. Essa liquidez e esse order block de pavio. Se você fez isso, você fez uma boa operação. Se você fez isso, você fez uma boa entrada. E foi bem demorada, porque o mercado demorou para se desenvolver, mas foi bastante lucrativa. Porque por mais que o mercado demorou para se desenvolver, foram mais de 500 pontos nessa operação. Um trade extremamente saudável que demandou muita paciência para quem teve coragem de executar essa operação. Ponto final. Felipe, eu não operei assim, fui pelo gráfico de 1 minuto. E aí nós vamos entrar num cenário muito tranquilo. Antes de eu explicar, vou deixar somente as minhas marcações aqui na tela. Você já vai ver os trades que eu acabei fazendo no dia de hoje. Usei a referência da máxima de sexta-feira. Esse, para mim, foi falso rompimento pelo candle que ele formou. Região do FVG, aqui eu fui um vendedor de índice. O mercado demorou, voltou no zero, até foi no meu alvo técnico aqui, que era 415 pontos. Essa operação está disponível lá no meu Instagram. Dá uma conferida lá que você vai ver esse trade aqui. Foi muito bacana. Depois disso, queridos, o mercado fez essa movimentação. Eu falei com o pessoal, gente, ó, isso aqui para mim foi um falso rompimento, ou seja, liquidez, o mercado mudou características, segue a ponta vendedora. Para a ponta vendedora, essas duas operações, a base e o FVG, as duas pagaram 300 pontos, tá? As duas pagaram 300 pontos. Só que antes disso, usando a referência, o mercado fez uma virada de estrutura. E essa virada de estrutura aqui gerou um choque, gerou um reteste e gerou uma oportunidade. Mais 300 pontos também nesse mesmo conceito. O mercado está caindo, mas dá para você trabalhar num ponto de contra. Por quê? Porque isso aqui era um fundo, o último fundo validado. O mercado tinha passado aqui de uma forma muito
curta. Então eu falei com o pessoal, gente, nosso choke tá aqui, isso aqui é um boss, o mercado tem que fazer uma manipulação antes de subir, e aqui nós podemos aproveitar. Foi então essa manipulação, essa mudança de característica interna, marcação do order block, segue a ponta compradora. É todos os dias a mesma coisa, tá? Depois disso ele ficou sambando, até chamei a atenção do pessoal, não vamos trabalhar antes do mercado fazer uma indução aqui, tá? Foi mais difícil, mas o mercado acabou indo sem a gente. Sobe, rompe máxima, gera nova estrutura. Base, FVG, 2 pontos de interesse para compra, tá? 2 pontos interessantes para trabalhar. Só que tem um problema, só que tem um porém. Movimentação que sobe reto e cai reto, nós ficamos de fora. Movimentação que sobe reto e cai reto, onde que está o nosso melhor contexto operacional? Foi uma operação que eu te falei. Isso aqui era o order block de pavio. A oportunidade abaixo de uma liquidez muito bem deixada e um trade extremamente saudável, mas demorado, tá? Demorou bastante. Antes disso, eu até mostrei pro pessoal, a gente estava encerrando lá a sala, o preço caindo, confirmou essa indução, confirmou esse choque, mudou uma nova característica aqui, validou um FVG, segue mais uma ponta vendedora, mais 300 pontos. Mais 300, mais 300, mais 300, mais 300, mais 300. E aí? Mesmo se você foi muito corajoso e pegou esses 2 trades aqui e estopou, tu perdeu 150. Tu perdeu 150, olha, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Eu não tô te falando de operações que eu não mostrei na sala ao vivo. Estou te falando de operações que nós executamos todos os dias dentro do nosso operação. Felipe, você pega todas? Eu não preciso pegar todas. Eu preciso fazer o que eu faço, fiz na abertura, preciso fazer o que eu faço e estou bem tranquilo. Eu não vou ficar guloso querendo muita coisa todos os dias. Eu quero somente o que eu preciso para me manter firme, disciplinado, constante e sempre lucrativo. Tá? Não é difícil, queridos. O problema é que você não tem coragem. E quando você não tem coragem, você inventa inúmeras histórias para justificar que você não está fazendo grana nesse mercado. Ou você começa a clicar de forma corajosa e materializa todo esse conhecimento que eu sei que você tem, ou você vai sempre continuar nesse limbo, nesse looping que não sai do lugar. Fechou? Vamos aqui no nosso gráfico de 5 minutos, rapidinho para passar para você um passo a passo para o pregão de amanhã. Apaga tudo. Vamos lá. Fundo rompido, topo rompido. O mercado fez um fundo, estrutura de baixa, rompeu o topo, mudou característica. Então você tem um fundo e um topo. Sua estrutura é essa para o pregão de amanhã. O mercado terminou consolidado. Primeira possibilidade, quem é comprador já viu que o mercado saiu de um range de compra. Ou seja, o mercado validou uma estrutura compradora inicial. Todos esses pivôzinhos movimentados aqui, rompidos, são pontos para o mercado continuar subindo, só que ele vai induzir em algum momento uma ponta de fundo para continuar alta. Expectativa em cima disso. Minha melhor expectativa está em cima dessa LT, tá? De ver o mercado fazer algum movimento de stop hunt dessa galera para começar a subir. Felipe, onde seria a sua melhor operação? Cara, eu ficaria atento a essa regiãozinha aqui, ó. Para mim, essa regiãozinha aqui ela pode ser muito interessante para o pregão de amanhã. Fechou? Isso falando da ponta compradora. Dentro desse range, tá? O melhor cenário é sempre o mercado manipular a extremidade, do topo ou do fundo. Cenário oposto para você que acredita que o mercado testou uma região lá de trás, o mercado está caindo, ou seja, tem que corrigir muito mais, todo esse movimento aqui precisa ser corrigido, toda essa LT precisa ser consumida, você está acreditando que isso aqui é uma bandeira, o mercado está formando um movimento vendedor, e isso daqui é uma famosa mitigação para continuar a queda. Você precisa estar bastante atento em cima disso daí. Ponto final, tá? Ah, mas não é. Onde que então está o melhor trade, Filipão? Esse topinho interno pode gerar uma operação de retorno a esse order block. E sem contar ainda que existe um FVG minúsculo aqui escondido e você pode se valer em cima dessa oportunidade. Fechou? Lá no nosso dólar, movimentação muito ruim do dólar hoje, tá? Muito ruim. Abriu abaixo de um fundo, que era o fundo de sexta-feira, e simplesmente começou a subir. Uma situação muito fraca, mas sempre positiva. O dia no dólar não foi um dia fácil, porque você fica muito tempo travado dentro desse range curto e o mercado vai embora. Se você presta atenção no gráfico menor, que é o gráfico de 1 minuto, você vai observar algumas coisas aqui interessantes. Eu não vi trade no dólar saudável, tá? Porque fez um fundo,
Armou o topo, deixou liquidez. Rompeu o topo, deixou ainda mais liquidez. Rompeu o topo, deixou mais liquidez. Quando ele volta muito fraco. Onde que seria a melhor operação? Aqui. Então eu fico meio assim para executar essa compra, tá? Para mim não é uma compra saudável. Seria uma boa compra se o mercado tivesse feito essa volta aqui mais saudável nessa região. Aí seria mais interessante. Não fez, simplesmente foi embora. Eu não gosto desse tipo de pregão. E olha só, você ficou travado dentro desse range aqui, de 9 até meio-dia, o mercado mesmo assim muito fraco, muito lento e depois muito ruim, tá? Então toma um pouco de cuidado. Tem dias que você não tem que operar. Tem dias que realmente o mercado está mais ruim, mais negativo e você tem que segurar a onda. Ah, mas é porque eu peguei o movimento lá de trás, esse fair value of the block e deu essa venda. Quando o mercado manipula, ele não deu reteste. Aí é outra história. Eu estava mostrando pelo gráfico de minuto. Pelo signo, quando você analisa estrutura um pouco mais agressiva, você tem uma oportunidade mais saudável. Mas olha o que eu vou te mostrar. O pregão de sexta-feira foi um pregão extremamente direcional, sem nenhuma correção. Essa venda está correta? Leia aqui. Não, por quê? Porque o mercado está acima, abaixo dos 50%. E para você fazer uma venda, precisa estar acima dos 50%. São referências muito interessantes. Paciência e atenção. Ou você é objetivo ou você não é objetivo. Ponto final. Fechou? Então, pro pregão de amanhã, nosso movimento aqui do dólar muito ruim, eu prefiro pensar que ainda vou ficar nessa referência de sexta, segunda, terça. Não, Felipe, eu sou fiel ao operacional somente o dia anterior para o dia atual. Então você tem uma LT, que o mercado já começou um rompimento, iniciando um possível choque para uma continuação de venda. Não, Felipe, esse movimento aqui não é LT, cara, esse mercado está subindo, isso aqui é rompimento, ele está deixando a indução para continuar alta, então essa regiãozinha aqui desse pavio pode ser um bom movimento comprador para a gente. Segue a ponta compradora, a partir de quê? Do reteste nessa região. Simples e objetivo, sem firulas, sem loucura e com muita precisão nas suas marcações. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!